Está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Abra seu coração, louve o nome do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Por favor, abra sua Bíblia. Primeiro, as crianças. As crianças podem sair para o trabalho infantil. Eu estou aqui folheando a Bíblia e tentando lembrar o que eu estou esquecendo, viu, Guilherme? Deve ser a idade. Por favor, as crianças estão liberadas. Perdoe o pastor aí pelo esquecimento. Podem as crianças sair para o trabalho infantil. Amém. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu vou lembrar vocês do nosso culto de quarta-feira. Na expressão da galera, está bombando. É boa, hein, Guilherme?
Na expressão da galera, aí está muito bom o nosso culto de quarta-feira, gente. Para mim, ó, se você tiver de escolher um, escolha a quarta. Amém ou não? Quem está vindo pode falar amém, pastor, é bom. Então a gente faz perguntas, compartilha sobre os textos da palavra. Nós estamos estudando Levítico. Você recebe uma folha. Quem quiser acessar o site da igreja, tem gravado. Você pode tirar lá a folha e imprimir o estudo. Se não tiver jeito de vir mesmo, liga o seu computador e acesse de onde você estiver, que você vai acompanhar o culto. O nosso louvor está muito bom, vou destacar isso, porque a turma da equipe de louvor tem dificuldade na quarta-feira, porque muitos estudam, trabalham até tarde. Mas nós temos uma equipe boa que está nos ajudando. O Flávio, o Danilo estão ajudando, a Jaqueline, o Júlio está sempre, o Alisson, a Juliana. Tem uma turma que está sempre vindo e nós temos um momento bacana de cânticos, de louvor, que Deus nos abençoe também. Depois a gente abre a Bíblia e vai estudar a palavra de Deus. E nós estamos em Levítico. Fica aqui um encorajamento, um incentivo para você se programar e estar na quarta-feira com a gente, às 19h30. 1 Crônicas, capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, único a quem Deus escolheu e ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos de toda sorte, de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Agora, versículo 9, capítulo 29 ainda, versículo 9. E o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade é a eternidade. Versículo 22, do capítulo 29 ainda. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Que Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações nesta noite. Amém? Por favor, vamos alguns instantes relembrar o que Deus falou no nosso coração no domingo próximo passado. Todos nós precisamos decidir crescer. Você está lembrado que nós conversamos um pouco sobre isso domingo próximo passado? Todos nós precisamos decidir crescer. Esta é a segunda decisão mais importante que alguém deve tomar em sua vida. Todos nós devemos decidir crescer. Essa é a segunda decisão mais importante que alguém deve tomar em sua vida. Quando você olha para a palavra de Deus, pode começar lá em Gênesis,
Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 22. Você vai encontrar uma ordem clara. O primeiro mandamento de Deus é para que nós cresçamos. O primeiro mandamento de Deus é para que nós cresçamos. Sede fecundos, multiplicai-vos. O restante da palavra de Deus, você vai ver de diversas maneiras, em contextos diferentes, a palavra de Deus sendo muito clara, muito objetiva, em forma de ordenança. E eu disse aos irmãos que a primeira decisão mais importante da nossa vida é a decisão de nós entregarmos a nossa vida a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Você concorda comigo? Amém? Que essa é a primeira decisão e a mais importante. Mais importante que casar, mais importante do que a sua escolha da sua profissão, mais importante do lugar onde você vai morar, mais importante do que quantos filhos você vai ter, é você decidir entregar sua vida a Jesus. Tudo começa aí. Isso é tão básico, que às vezes a gente como pastor fala essas coisas e pensa assim, não, o pastor está sendo tão redundante. Porque isso é realmente muito básico. Mas nada, meu querido irmão abençoado, vai dar certo se não começar por aí. Amém também ou não? Nada vai dar certo. Bom, pastor, mas eu conheço alguns que estão... Depende do que você entender por prosperidade, por progresso, por bênção. Talvez você vai encontrar algumas pessoas que podem dizer para você que são bem-sucedidas, sem se relacionarem com Deus por meio de Jesus. Lê do engano. Talvez você esteja frequentando as nossas reuniões no objetivo de entender algumas questões da sua vida, no objetivo de buscar a Deus de forma sincera, no objetivo, quem sabe, de encontrar orientação para a solução de algumas questões. Maravilha! Você está no lugar certo. E a palavra de Deus para você é isso. Você quer começar a resolver as questões que estão incomodando você? O começo é esse, Jesus. Eu sei que tem jovens me ouvindo hoje que estão ansiosos com relação a entrar na faculdade e começar o curso. E essa época aí de Enem, de vestibular, a gente percebe como esses jovens se matam por causa disso. E as famílias se envolvem nesse processo também. Agora mesmo tem famílias nossas viajando por conta disso, com os filhos. Então, jovens, maravilha você querer uma boa profissão. Mas, meu irmão, se você não for para a faculdade com Jesus no peito, você está correndo um risco seríssimo. Se você não for para a faculdade com Jesus no peito e na raça, primeiro que você terá dificuldades em ser um profissional bem-sucedido. Segundo, que lá vão tentar tirar a sua base de conhecimento da palavra e você vai ficar literalmente perdido. E eu estou cansado de ver isso. Não são um nem dois jovens perdidos completamente na faculdade. Então, meu amado, abençoado, planeja entrar na faculdade e invista nisso, porque vale a pena ter uma profissão. É de Deus.
mas vá com Jesus. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Eu sei que alguns estão pensando em se casar. Maravilha! Jovens estão aí de mãos dadas, planejando casamento. Coisa abençoada planejar família. Sonhar com isso. Mas, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, vai ser complicado, viu? Tudo começa aí. Mas eu sei que eu estou falando com muitos dos irmãos que já tiveram essa experiência. Que já estão na fé, estão caminhando com Jesus, estão na faculdade e estão levando Jesus mesmo a sério. Estão no mercado de trabalho, estão na profissão, estão no escritório, estão aí, por aí, no dia a dia, levando Jesus a sério. Maravilha! Você já deu o primeiro passo, agora o segundo. Você precisa decidir crescer espiritualmente. E eu diria para você que a raiz de muitos dos nossos problemas está no fato de que muitos de nós que estamos na igreja ainda não entendemos isso. Que uma vez que eu estou em Cristo Jesus, Ele é meu Senhor, meu Salvador, eu preciso crescer no conhecimento, na intimidade e no meu relacionamento com Deus. Uma das piores coisas que pode acontecer com alguém na vida de fé chama-se superficialidade. Esse é apontado pelos escritores evangélicos o mal do nosso tempo. As pessoas aderem à fé, mas não crescem espiritualmente. Esse é um problema. E eu quero considerar com você essa segunda decisão mais importante, que é a decisão de crescer. Amém, porque você já está em Cristo, beleza, já começou maravilhosamente bem, não podia ter um começo melhor. E se você não começou assim, ainda dá tempo de começar. Mas eu quero falar com você, desde domingo passado estou falando com você dessa segunda decisão mais importante. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer individualmente. Eu preciso ter um projeto pessoal de crescimento. Eu preciso ter um plano, ainda que seja um plano básico mesmo. Eu preciso perceber que eu estou crescendo na fé. Tem muitos irmãos nossos aqui, queridos, que foram recebidos no ano passado por pública profissão de fé. Eu ouvi o testemunho deles. Outros no ano anterior. Vocês, queridos, precisam verificar se vocês estão crescendo. Aquela decisão foi a mais importante, a primeira. Agora precisa tomar a segunda. Nós que já estamos na fé há 10, 15, 20 anos, nós precisamos verificar isso. Se eu estou crescendo na fé, de novo, as pessoas estão falando muito aí, de forma crítica da igreja, a igreja evangélica. Você deve ter visto aí muita coisa sendo falada. Algumas críticas procedem, algumas críticas não procedem, mas uma coisa eu digo para você, que nós concordamos. A igreja no Brasil sofre desse mal, o mal da superficialidade. Por causa disso, muitas pessoas estão sendo enganadas, arrastadas pelo erro. E é só uma questão de tempo para abandonarem a igreja e para mergulharem numa profunda decepção por causa da superficialidade. A Bíblia nos exorta que quando eu não cresço e permaneço no estado infantil da fé, permaneço me alimentando de coisas básicas, eu tenho sérios problemas. Entre eles, eu sou levado por qualquer opinião, por qualquer ideia nova. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala sobre o vento de doutrina que sopra, e muitas vezes a gente é levado por novidades. E aí, a gente tem uma renca de novidades aí no Brasil. É só a gente voltar atrás um pouquinho que vai se lembrar.
tanto de novidade que surgiu e que as pessoas embarcaram. É sopro do Espírito, o pastor na frente sopra, a pessoa cai. Depois o pastor sopra, a pessoa levanta. Depois o pastor sopra, a pessoa cai na risada. Depois o pastor sopra, a pessoa começa a chorar. Depois o pastor ora, ou alguém ora e vem o dente de ouro. Eu estou lembrando de algumas coisas aqui, mas poderia ficar aqui uma renca de coisas que você já deve ter ouvido aí. Eu estava começando meu ministério no Espírito Santo, eu vi um pastor ter que deixar uma igreja, porque ele teve problema com esse negócio de dente de ouro. Uns acreditavam, outros não acreditavam, e eles queriam que o pastor tivesse o dente de ouro, orasse, e as pessoas tivessem o dente de ouro. Com certeza acharam o dentista caro. E de certo falaram, pastor, o senhor é a solução do problema. O senhor tem um homem de Deus, o senhor vai ter que orar e vai ter ouro. O pastor não quis dizer nem sim, nem não, dançou. Eu vi, queridão, amigo chegado, homem de fé, homem de oração. Eu chorei com ele no primeiro banco da reunião. Não podia fazer nada. Ele falou, pastor Honório, é melhor assim. É melhor deixar a igreja. Infelizmente, tive que fazer o ofício fúnebre dele também. Pouco tempo depois, ele faleceu com problema de coração. Estou citando um exemplo para você, mas vocês que estão na fé há muito tempo sabem disso. Quer ver outro problema, meu abençoado? Você vem para a igreja, animadíssimo, e aí, de repente, tem um conflito na igreja. As pessoas desentendem. Alguém fala uma coisa e aquilo não caiu bem em você, você tomou por ofensa. Se você não estiver firme na fé, se as suas raízes não estiverem bem profundas, sabe o que vai acontecer com você? Você vai embora. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de uma igreja cheia de problemas, desde relacionamento até imoralidade, por falta de profundidade na fé. É sério o assunto ou não? Vale a pena? Vale, não vale? Não é o tema da mensagem que mais me agrada, não, queridos. Para mim, falar do amor de Deus é a coisa mais tremenda que tem. Mas nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos verificar isso. Então eu preciso ter um projeto, ainda que seja uma coisa básica, eu preciso ter um plano de crescimento espiritual, eu preciso verificar como é que vai o meu crescimento na fé, ou se eu continuo nas mesmas questões, com os mesmos problemas. Como é que está a minha vida de evangelização? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está meu conhecimento bíblico? Tem pessoas que têm aí um plano de leitura da Bíblia durante o ano. É o básico. Bacana se você tem. Tenha disciplina e vá do começo até o fim mesmo. São coisas assim. Vida de oração, evangelização. Então eu preciso ter um plano. Ah, pastor, estou na igreja há 20 anos. Já era para você estar dando aula de escola dominical, sabendo a Bíblia de trás para frente. Já era, meu amado. Olha, quem fica 20 anos numa escola e não se torna doutor? Nenhuma. E na igreja não podia ser diferente. Você está 20 anos frequentando a escola dominical. E aí, quando alguém liga para você com alguma dúvida bíblica, você pega o telefone e fala assim, vou ligar para o pastor. Não. Chama a pessoa na palavra, porque você já aprendeu. E você vive isso. Você tem autoridade para ministrar, porque você já se preparou. Jesus, alguém me perguntou, pastor, quanto tempo leva para fazer um discípulo? Um discípulo bom mesmo. Eu falei para ele, Jesus trabalhou 3 anos e meio. Agora foi Jesus.
dia e noite. Então, formar um discípulo leva tempo. Mas eu preciso observar que eu estou crescendo. Ao final de 3 anos e meio, Jesus disse para eles assim: agora é com vocês. Agora é com vocês. Eu vou para junto do Pai e vocês continuarão a fazer as mesmas coisas que eu fiz. Aliás, obras maiores vocês farão. Vão, porque eles já estavam prontos. Houve um momento no processo de Jesus com os discípulos que Jesus falou assim: pronto, vocês se formaram. Vocês já estão prontos, agora é com vocês. E Jesus virou as costas e falou assim: ó, vou deixar o meu espírito com vocês, mas agora é com vocês. Então, eu preciso verificar isso na minha vida. Eu preciso ter um projeto pessoal. A gente pode conversar mais depois sobre isso, porque o último domingo eu tentei falar algumas coisas básicas sobre isso. Nós temos o Espírito Santo, nós já não estamos mais debaixo de condenação, temos o Espírito Santo, e a Bíblia já declarou que nós somos mais que vencedores. Então você já tem tudo que precisa. Pé na estrada, mãos à obra. Agora eu preciso ter um projeto de crescimento também, além de pessoal, ele precisa ser familiar. Mas o familiar nós vamos falar domingo que vem. Hoje nós vamos falar do terceiro projeto que eu preciso ter, que é o projeto comunitário. Primeiro é pessoal. O segundo é o projeto comunitário. Eu preciso perceber, eu preciso ter consciência de que eu faço parte de um grupo, de um corpo, usando uma linguagem assim mais moderna, de um time, de uma equipe, e nós estamos crescendo juntos. Porque na perspectiva bíblica, a fé é para ser vivida coletivamente. Na perspectiva bíblica, não existe cavaleiro solitário no reino de Deus. Amém? Provérbios diz que o solitário, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, se alguém tomou a decisão, eu serei crente, mas eu não quero me envolver com esse povo da igreja, não, porque esse povo é complicado. Igual um presbítero me falou ainda para mim, bem jovem. Falou: meu filho, ó, continue firme na igreja, mas não se envolva com nada não, porque o crente é um bicho complicado. Um presbítero me falou. Tem muita gente assim, que acha que é possível viver a fé cristã numa perspectiva apenas individual. Não é, meu amado. A palavra de Deus diz que não dá. Não é assim o plano de Deus. Somos um corpo. E tem um plano do crescimento espiritual que ele é vivenciado no coletivo. Salmo 133, que nós gostamos tanto. Como é bom e agradável viverem os irmãos. E aí o texto fala da beleza da comunhão, é como óleo que desce sobre a barba, como orvalho que cai do Hermon. E aí o final do texto é: ali, na comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então tem uma dimensão da bênção que é coletiva. Eu tenho que dar um jeito, Guilherme, de participar. A vida cristã não é apenas no individual. Eu estou bem, pastor. É, mas não é só isso. Eu preciso ver se o meu irmão também. Eu preciso, de alguma forma, estabelecer essa relação de ajuda, de cumplicidade, de apoio com os meus irmãos. Eu preciso disso. Se dependesse de mim, templo na igreja, as cadeiras e os bancos ficariam numa forma diferente. Eu gosto muito do estilo de igreja que é construído em meia-lua, em forma arredondada, porque a arquitetura favorece a comunhão.
querendo ou não, eu tenho que olhar para você e você para mim. Eu gosto muito, se dependesse de mim, mas os nossos templos, eles são construídos assim como o nosso. Agora que começaram a construir templos diferentes. Porque corre o risco de você apenas essa noite olhar para a nuca do seu irmão. Nem para o olho dele você vai ver se ele está triste, se ele está com fome, se ele está chorando, se ele está alegre. Nem isso. Pode ser que você entre e saia assim. Pum. Pastor, ó, bênção a palavra. Estou saindo daqui abençoado. Tá certo. Bacana. Mas tem uma outra dimensão. E os meus irmãos? O que eu posso fazer para ajudar? Para abençoar? Será que estão todos abençoados como eu estou? Será que o irmão que estava do meu lado, como é que ele está? Eu não sei nem o nome dele, pastor. Como é que eu vou saber? Eu estou falando da arquitetura, mas isso não impede que a gente tenha comunhão de forma nenhuma. De forma nenhuma. Estou citando um exemplo dos mais simples. Muitas vezes a nossa estrutura não favorece isso, e isso a gente precisa repensar. Nós precisamos desenvolver relacionamento uns com os outros. É bonito a gente cantar, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Quem fala, aliás, faz tempo que não canta essa música mais, né? Isso é do tempo do Raul, da Kênia, do Zé Mauro. Quantas vezes cantamos essa música, hein, Zé Mauro? De mãos dadas aqui na reunião da mocidade. E é engraçado que a gente cantava de olho fechado, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, mas de olho fechado. Isso também é detalhe. O importante é a gente ter essa consciência de relacionamento. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida moderna conspira contra isso. Nós estamos nadando contra a maré quando nós pensamos nisso. Porque tudo hoje incentiva o individualismo, a privatização, tudo incentiva isso. A vida é sua e ninguém tem o direito de falar nada. Essa é a ordem do momento. Então eu quero até ir para a igreja, pastor, mas não me obriga a cumprimentar ninguém e nem me relacionar com ninguém, não. Eu quero ficar na minha. Não dá. Você vai ser um tipo de um cristão, me perdoe a palavra, mas deficiente espiritualmente. E a pergunta é, pastor, como que eu posso me envolver mais com a igreja, então, e ser uma bênção? Primeira coisa que eu queria dizer para você, a palavra de Deus falou ao seu coração essa noite sobre se envolver com os irmãos e você ter um projeto de crescimento a nível de igreja também, sofrer no coletivo, comemorar as vitórias também no coletivo. Não saia do 0 para o 10. Saia do 0 para o 2. Do 2 você vai para o 4. Porque às vezes a gente ouve uma mensagem que nos desperta e a gente fala assim, a partir de amanhã eu estou dentro 100%. Não dá. Vai aos poucos. Procure conhecer melhor a igreja, saber como que funciona a estrutura. Visite todos os departamentos da igreja, você será bem-vindo em todos os eventos da igreja. Todos. Nenhum é fechado. O único que é fechado, aliás, é o conselho da igreja. As reuniões são privativas. Mas se você quiser, numa hora, conhecer como que a gente funciona, você está convidado também a participar lá da nossa devocional. Terminou a devocional, você vai embora e você vai conhecer como é que a gente funciona. Até o conselho, você pode ter essa ideia. Nenhuma reunião fechada. Então, procure conhecer. E aí, depois, você vai orar e pensar como você pode ajudar. Domingo passado, o irmão me procurou nessa preocupação. E eu falei para ele, começa pelo coral da igreja. Começa pelo coral da igreja. Por que coral da igreja? É porque é mais simples? Não. O acesso é mais simples, de certa forma,
E ali você vai ter contato com um número expressivo de pessoas na igreja. Hoje está o quê, Jacques? 60? Umas 60 pessoas. Ah, pastor, eu sou desafinado pra caramba. Não, vem fazer um teste. E coral é bom, porque se tem um camarada afinado do lado da gente, a voz da gente não aparece tanto. Podem olhar no nosso coral que tá cheio de gente cercando o Julinho. Tem sempre a turma se cotovelando ali. Eu também faria a mesma coisa. Estou dando uma dica bacana. Terça-feira à noite, tem uma reunião bacana da UPH nos lares. O nosso irmão presbítero Sinomar está precisando da ajuda. Começa aí na reunião. Quarta-feira tem trabalho social aqui na igreja, segunda e quarta, das nossas mulheres. A parte da tarde. Olha que bacana o trabalho social delas aqui, maravilhoso. Tem as reuniões das mulheres. Pastor, eu sou complicado a minha situação. É, meu filho, por quê? Não, eu sou divorciado. E não tem lugar para mim na igreja. Enganou. Tem um movimento Vida, ó, uma vez por mês. Lá na casa da minha sogra, dona Selma. Está um endereço aqui no boletim sempre. E além de tudo, meu filho, ainda tem uma janta maravilhosa lá. Então tem trabalho para todo jeito. Então não saia do 0 para o 10, do 0 para o 2. Depois você vai se envolvendo na área em que você sentir que você será útil e você vai experimentar uma nova dimensão na sua vida cristã. Uma nova dimensão. Eu tenho a absoluta certeza que se você fizer isso, você vai chegar até mim, e eu peço que você chegue mesmo, e vai dizer, pastor, o senhor tinha razão. E aí você vai dizer, pastor, eu não conheci o fulano. Que maravilha! Que camarada bacana, pastor, aquele. Que mulher maravilhosa, abençoada. Eles foram na minha casa, oraram comigo. Enfim. Esse é o terceiro projeto que você precisa ter. O primeiro é pessoal, o segundo é familiar. Domingo eu espero que o pastor Marcos fale sobre isso. Se ele não falar, nós vamos falar depois. E o terceiro é o projeto com a igreja. 3 coisas que você precisa saber. Primeiro, Deus age soberanamente promovendo o crescimento de uma igreja. Deus age soberanamente promovendo o crescimento da igreja. Em outras palavras, tem uma dimensão da vida da igreja que Deus não precisa de mim nem de você. Ele age soberanamente. Segundo lugar, a igreja, ou Deus que age soberanamente, ele requer a minha e a sua participação no crescimento da igreja. Tem uma dimensão do crescimento da igreja que só vai acontecer com meu envolvimento, seu envolvimento. E terceiro lugar, esse crescimento será na medida do meu envolvimento. Quanto mais pessoas se envolverem, maior será o crescimento. Poucas pessoas se envolvendo, pouco crescimento. Muitas pessoas se envolvendo, muito crescimento. Nós tivemos uma escola bíblica de férias aqui, em que o pessoal estava apavorado, porque liberaram 200 pessoas, para 200 crianças, tinha 300, 400. E o pessoal com medo de não ter ninguém para cuidar das crianças. Se tivéssemos, nós teríamos condição de atender mais crianças, mais pessoas. Então, quanto mais pessoas se envolvendo, maior será o crescimento da igreja. Então, eu quero que você coloque no teu coração essa instrução da palavra. Primeiro, Deus age soberanamente no crescimento de uma igreja. Talvez você pense assim, pastor, o que significa isso? Eu vou te dar um exemplo claro. Muitos de nós não planejamos estar aqui nessa igreja. E se alguém perguntar como que você veio parar aqui, você vai falar assim, pastor, não sei direito explicar. O que aconteceu? Eu sei que eu estou aqui.
Deus vai preparar alguém, Deus vai trazer alguém, vai fazer você tomar conhecimento da igreja de alguma forma, enfim, de alguma maneira Deus vai agir trazendo você o conhecimento de Jesus e a igreja. Agora, há uma parte do crescimento da igreja, uma dimensão que Deus chama a própria igreja para participar. E é aí que está o nosso desafio. Nós oramos para que Deus se manifeste poderosamente no nosso meio. Mas se nós mantivermos os braços cruzados, corre o risco de nada acontecer. Amém? Nós oramos pelo crescimento da igreja. Tenho certeza que você ora. Mas se você não puser a mão na obra, não vai acontecer nada. Sabe por que essa igreja é uma igreja crescente? Porque tem gente pondo a mão na obra. E eu vou te dizer, graças a Deus por isso. Agora, no final do ano, a gente vai conhecer em relatórios o movimento da igreja, vamos fazer a nomeação da nova liderança para o próximo ano, e você vai ver o batalhão de gente com a mão na massa, que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, mas que tem tempo para se dedicar ao crescimento da igreja. E eu vou falar outra coisa para vocês, que você pode constatar. Procura essas pessoas e pergunta a eles se vale a pena. 99% vai dizer, pastor, vale a pena. Chego do trabalho direto. Muitas vezes sem tomar banho. Venho com esforço, mas vale a pena. Porque eu tenho sido muito abençoado. Então, quanto mais crentes, quanto mais irmãos, pessoas, filhos, Deus, encontrar com disposição, Deus vai abençoar a nossa igreja mais e mais. E essa palavra é para mim e para você. O texto que nós lemos, que você deve estar curioso para saber por que o pastor escolheu esse texto, informa para nós, ou traz para nós o relato de um momento em que Deus, de forma especial, promoveu o crescimento da sua igreja. Deus deu a Davi uma visão. Deus deu a Davi, como líder, uma visão, a visão de construir um templo. Davi, então, compartilha essa visão com seu filho, Salomão. Conforme você vai ver aí no primeiro versículo, Davi reúne toda a congregação e apresenta à congregação aquele que vai colocar em prática a visão que ele recebeu de Deus, Salomão. E a partir daí, meu amado irmão, você vai perceber o Espírito de Deus fazendo uma obra maravilhosa no meio da igreja de Deus. Algo surpreendente. Algo que com certeza alcançou o propósito de Deus, que era tornar o seu nome conhecido. Uma igreja cresce para tornar o nome de Deus conhecido. Não é para tornar a denominação conhecida. Não é para tornar o nome de alguém conhecido. Uma igreja cresce para a glória de Deus. O texto nos diz aqui que Davi se levanta como modelo. Ele diz aqui no primeiro versículo que a obra é grande. E se você for parar para pensar, a obra da igreja é isso mesmo, ela é grande. Você já parou para pensar quantas pessoas nós podemos alcançar em Uberlândia se todos nós aqui colocarmos a mão na massa? Você já parou para pensar, querido irmão, como nós poderíamos nos multiplicarmos e alcançarmos mais pessoas se todos nós puséssemos a mão na massa? E aí, depois de nós percebermos os resultados, nós íamos chegar à conclusão que ainda falta muito, porque essa obra é grande.
Quanta gente do nosso lado, passando ao nosso redor, vizinhos nossos precisando de ouvir o Evangelho. Quantas famílias precisando ouvir o Evangelho, sofrendo, se separando, vendo seu sonho sendo destruído. E nós poderíamos ser um instrumento de Deus para salvar aquela casa, salvar aquela família, salvar aquele adolescente, salvar aquele jovem. Há quantas pessoas, essa obra é grande. Eu e você, nós como igreja, precisamos cultivar essa visão. A obra de Deus é grande. E se a obra de Deus é grande, ela exige muito de mim, exige muito da igreja, e eu não posso pensar pequeno. Eu não posso pensar pequeno. Os meus alvos não podem ser alvos tímidos. A obra é grande. O meu esforço precisa ser um esforço condizente. O meu investimento precisa ser um investimento condizente, a começar da minha vida pessoal. A obra é grande. Com certeza Davi tinha no seu coração o propósito de Deus, que era tornar o nome de Deus conhecido de todas as nações. Por isso Davi diz, essa obra é grande. Mas presta atenção, que há uma segunda coisa que Davi faz aqui, que precisa estar no nosso coração. Essa obra, ou esse palácio, ou essa construção, não é para... Versículo 1, olha e confira. Não é para... Mas é para quem? E aqui a palavra de Deus está trabalhando a minha motivação. Por que, pastor, me envolver com a igreja? Não é para tornar o nome de homens conhecido, ou o nome da denominação conhecido, e nem o meu próprio. É para Deus que eu vou me esforçar. É para a glória de Deus, é para que o nome de Deus se torne conhecido. Há algumas lições aqui, somente nesse versículo, querido, que nós, como igreja, precisamos repassar. Precisamos orar sobre ela, pedindo para que Deus coloque isso no nosso coração. Nós precisamos ter uma visão compatível com a visão da obra. Nós precisamos parar de ter uma visão medíocre, pequena demais. Nós precisamos aprender a pensar grande. Porque o nosso Deus é grande e a obra é grande. Segundo lugar, é para Deus que eu vou me esforçar. Para Deus. E aqui, querido, que a palavra de Deus trabalha as nossas motivações, e talvez aqui esteja também a raiz de algumas das nossas dificuldades na igreja. Talvez aqui esteja a raiz, porque muitas pessoas começam a se envolver com a igreja com a motivação errada. Muitas pessoas se envolvem com a igreja com a motivação errada. Por que eu vou me envolver com a igreja, pastor? Porque você quer o nome de Deus ser conhecido por toda a terra. E você está comprometido com isso. E você já entendeu, espiritualmente falando, que essa é a sua missão, essa é a minha missão nessa terra, tornar o nome de Jesus conhecido. Então eu vou me unir a outras pessoas que pensam a mesma coisa, e nós vamos fazer alguma coisa grande para Deus. Porque sozinho, facilmente eu vou me desanimar, facilmente eu vou me desestimular, a obra é muito grande, não dá para realizá-la sozinho, eu preciso me unir aos irmãos. Juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes. Mas para essa unidade fazer diferença, eu preciso colocar o meu ego de lado. Sepultar o meu ego. Ah, meus amados irmãos, vocês não sabem o quanto a gente da liderança sofre com esse tipo de coisa, viu? Quando alguém esquece que a obra é para a glória de Deus. O meu nome não foi lembrado, pastor.
Gente, se você vê a hora de fazer a lista de liderança da igreja para o próximo ano, estão vários nomes lá, a gente tem que ler essa lista muitas vezes, porque se faltar um nome, pastor, meu nome não está aqui não. E não é aquela pergunta para ajudar, é aquela pergunta com o dedão duro assim, meu nome está aqui não, pastor. O que está acontecendo? Não fui lembrado, não recebi uma palavra de gratidão. O que está acontecendo? Cargo na igreja é uma atribuição temporária. O cargo não pertence a ninguém. Ou melhor, o cargo pertence à liderança da igreja. Não pertence a quem o recebe. Ele é uma atribuição temporária. Normalmente na igreja ela é anual. Então você pega um cargo e você está consentindo nessa visão. Eu estou sendo convocado para, de maneira especial, eu estar à frente na liderança, tornando o nome de Jesus conhecido. Essa é a minha missão. E quando vencer o meu tempo, eu vou me aproximar do pastor, do conselho da igreja, e vou falar assim, o meu cargo está novamente à disposição. Se vocês quiserem, eu continuo. Se vocês não quiserem, eu não continuo. Porque o cargo não é meu e não é seu. A igreja, a liderança é instrumento de Deus para facilitar o seu envolvimento, o desenvolvimento dos seus dons espirituais. Nós somos facilitadores. O cargo não é seu. E você então vai aproveitar essa oportunidade. Agora, pastor, eu não fui escolhido para nada na igreja, mas você já foi escolhido por Deus para servir. Porque não tem cargo na igreja para todo mundo, mas todo mundo na igreja está em missão. Entenderam como é que funciona o negócio? Amém ou não? Pastor, isso aqui é aula de escola dominical ou é culto? Eu estou querendo ajudar você a se envolver mais na igreja e você trabalhar no seu potencial e ser bênção. Tem um lugar para você na construção desse muro e dessa obra. E se você não pegar, alguém vai ter que pegar. E pode ser que haja uma sobrecarga. Mas coloque o seu ego de lado. E resolva, eu vou tornar o nome de Jesus conhecido. Se eu não for lembrado, se eu não for nomeado, continuo na missão, porque Deus já me convocou. Não é para você se destacar ou ganhar notoriedade numa comunidade. Não. Convém que o nome de Jesus apareça e cresça, e o meu e o seu diminua. Quanto menos falarem do pastor Honório, melhor. Melhor. É sinal que o nome de Jesus está crescendo e o dele diminuindo. Quanto menos falarem do seu nome, melhor. É assim que a igreja funciona. Não existem ministérios com donos, não existem departamentos com donos. Nós somos apenas servos. Que o Espírito de Deus, meu amado irmão, ore por isso, nos ajude cada vez mais a crescer nisso. Tem um lugarzinho para você nesse muro. Tem um tijolo para você acrescentar. Você vai ter um prazer enorme em participar dessa obra. Mas a glória não é minha nem sua. E nem da igreja. O texto nos diz que, depois que Davi se levantou nessa visão, o versículo 3 diz que ele ainda argumenta dizendo, olha, é ainda, e ainda porque eu amo a casa de meu Deus, porque eu amo essa obra, é que eu vou fazer o melhor que eu puder. Ele diz aqui
que Ele preparou com todas as suas forças. Versículo 2. Se eu pego a incumbência na igreja, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso ficar chegando atrasado. Eu não posso fazer as coisas de última hora. Eu tenho que me preparar e fazer o melhor. É com todas as minhas forças, porque a obra é grande, é para Deus. Eu não posso, eu tenho que me planejar. Eu não estou lidando com uma obra qualquer, né? Com a obra de Deus. Eu preciso chegar mais cedo. Eu preciso me organizar. Eu preciso me planejar. Eu não posso ficar fazendo as coisas de qualquer jeito, nem de última hora. Como a gente às vezes ouve, né? Pastor, eu queria cantar no culto hoje. E você se preparou, ensaiou? Não, pastor, Deus falou no meu coração. Queria louvar o Senhor. É porque Deus não está preocupado com isso, né, pastor? Muitas vezes a gente ouve esse tipo de argumento. Espera aí, meu irmão. Não é para homens. É para Deus e para Ele o melhor. Eu vou me ensaiar, eu vou preparar. Deus se agradará do meu esforço. Deus se agrada do meu esforço. É louvor a Deus na realização da obra. Eu não posso ficar com picuinhas, com mediocridade, querendo fazer prevalecer a minha ideia, porque a obra é grande, não dá tempo para a gente ficar perdendo, desgastando com essas pequenas coisas. Eu tenho que ter uma visão grande, eu tenho que me esforçar o melhor, porque é para Deus. Meu Deus merece o melhor, porque eu amo a Deus. É que eu vou fazer o melhor. Porque eu amo a Deus, que eu não vou dar qualquer coisa, não. O ouro e a prata particulares, versículo 3. Olha o versículo 3, você vê o que aconteceu. Davi deu do seu ouro e da sua prata particular. Porque é para Deus, e quando é para Deus eu dou o melhor que eu tenho. Não é sobra. Eu não posso trazer uma oferta da sobra do valor ou do que eu tenho. Eu não posso. É para Deus. Oferta, a ideia de oferta é isso. Não pode ser o que sobra. Dízimo não é o do que sobra ou quando dá. Você vai perceber aí, meu amado, versículo 6, que a visão de Davi contagiou a liderança, os chefes de família se levantaram e voluntariamente contribuíram. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta na vida de uma igreja, a contribuição voluntária. O pastor, a liderança, não precisa ficar se desgastando demais, não, porque o Espírito Santo de Deus leva a gente a voluntariamente contribuir. Não precisa ser na força, na base da indução, da coação, não. Onde o Espírito de Deus se manifesta, a voluntariedade. Eu me ofereço, eu me dou, e dou o melhor que eu posso. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram, e aí, à medida do que cada um podia, ia trazendo. Você vai perceber que teve diversos tipos de ofertas, porque, com certeza, a condição era diferente. O versículo 5, houve uma pergunta. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Tem uma pergunta aqui. Quem está disposto a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? O Espírito de Deus está perguntando. Será que Deus encontra em mim, em você, esse voluntário para se doar? Quem está aqui hoje disposto a se dar voluntariamente? Porque se Deus encontrar, e Ele já encontrou, amém? Ele já encontrou, os resultados são extraordinários. O texto nos diz que o povo se alegrou, porque a obra foi realizada. Versículo 9, o povo se alegrou, porque tudo foi feito voluntariamente, porque aquele povo se levantou com o coração íntegro. Eles doaram-se integralmente, liberalmente eles contribuíram.
E quando a obra de Deus é realizada, o fruto que a igreja colhe é a alegria. Uma alegria que nada, nada, nada pode nos dar. Dinheiro nenhum no mundo, meu amado irmão, pode comprar a alegria que nós temos quando fazemos a vontade de Deus. Nada. Eu já assisti muitas vezes as pessoas se doando para o trabalho. E aí você chega para a pessoa e fala assim, você deve estar cansado, né? E ele fala assim, ó, mas estou numa alegria. Estou numa alegria. Estou me sentindo bem. Estou cansado fisicamente, mas meu espírito está renovado. Amém? Quantos experimentaram essa bênção já? Pode levantar a mão para compartilhar. Pastor, isso é verdade. Eu me doei, cansei, mas no final eu queria fazer de novo, porque foi prazeroso demais. Nada pode comparar a alegria de servir ao Senhor, meu irmão. Nada. Eu gosto de brincar com o pessoal, dizendo o seguinte, vamos fazer o melhor, porque nós ganhamos bem. Nós ganhamos bem demais. Nosso salário é altíssimo. Deus não falha em recompensar, em galardoar aqueles que procuram servi-lo de coração íntegro. A Bíblia diz que Deus é tão fiel que nem um copo de água que você der, que é coisa mais básica do que isso, um copo de água, nem um copo de água, vai ficar sem ser galardoado. Por isso que os diáconos trazem água todo domingo para o pastor. Já ganharam o galardão com fartura. Nem um copo de água, meu irmão. Deus é zeloso em recompensar você. Agora, mesmo se Deus não nos recompensasse, a salvação já seria mais do que suficiente para nós servirmos ao Senhor de coração. O texto diz que depois houve uma grande festa. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande regozijo, versículo 22. Olha o resultado que uma igreja colhe quando ela se envolve na obra de Deus. Agora é com você. Agora é com você.